Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É um prazer estar com vocês mais uma vez para compartilhar uma palavra e ainda na série As Igrejas do Apocalipse. Quero que você compartilhe e também ore pela pessoa que você for compartilhar, porque uma palavra muda uma história. Vamos orar. Pai, te damos graças por esse momento. Vem sobre nós, vem sobre essa família que agora está junto conosco nesse BN em casa. Faça, Senhor, com que essa palavra possa mudar, transformar a nossa vida de modo que possamos ser mais íntimos de Ti. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos a um período de louvor e de adoração e aproveita para compartilhar e também participar aí do chat ao vivo no YouTube. Deus abençoe.
O texto bíblico que eu quero compartilhar, Apocalipse capítulo 2, verso 8, a seguir. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A carta que é escrita para Esmirna, aqui ela é apresentada como o Senhor se apresenta como aquele que morreu, aquele que foi morto e reviveu. E é interessante pensar, porque essa introdução dá um aspecto de consolo para o povo de Esmirna, porque você vai notar que nessa carta de Esmirna não há uma crítica, não há uma correção direta a ela. Tudo leva a crer que a igreja era saudável e próspera espiritualmente, porque a carta não contém nenhuma correção explícita ou específica em alguma área. Esmirna ficava próximo a Éfeso. Esmirna também era um porto marítimo muito próspero e a sua riqueza chegava a disputar com Éfeso. Era uma cidade muito boa, era uma cidade privilegiada. E a igreja que lá se estabeleceu, nós não temos assim uma informação direta de fundação dessa igreja, mas é fruto do ministério dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo. Nós vamos aqui considerar algumas verdades sobre a igreja de Esmirna com relação a esse texto bíblico. Do verso 8, o texto diz estas coisas o primeiro e o último, como eu frisei agora há pouco, o que esteve morto e reviveu. Então aqui é uma descrição do Cristo glorificado, até como um consolo de uma igreja que representa o período de perseguição. Cada igreja, cada uma dessas 7 igrejas representa 7 dispensações do período da igreja, do período histórico da igreja, até chegar a nós. Depois nós vamos ver isso mais para frente. Quando for falar de Laodiceia, eu vou detalhar um pouquinho sobre esses períodos e essas dispensações, cada época dessas. Mas essa Esmirna representa um período em que a igreja sofria, e aqui ela passou por uma perseguição não tão extensa, mas essa própria igreja, os próprios irmãos de Esmirna sofreram uma perseguição muito grande. Até o texto diz que muitos deles morreram, sofreram. Então, há uma afirmativa que o Senhor é o primeiro e o último, o alfa, o ômega, o fim, Ele é o único. Ele esteve morto, reviveu, e Ele esteve morto para nos salvar, para perdoar, para redimir, para nos libertar e para nos dar vida eterna. E hoje Ele está vivo para a glória de Deus. Ele não só voltou à vida, mas Ele está vivo. Amém? Ele ressuscitou? Sim. Ele voltou à vida? Sim. Mas Ele permanece vivo para a glória de Deus. Ele permanece vivo, Ele venceu a morte. Ele tem as chaves da morte e do inferno para a glória de Deus. Então, se você precisa, no meio do enfrentamento das dificuldades, das perseguições, das lutas, você precisa dessa palavra, você deve lembrar que o seu Cristo também passou por perseguições, morreu, mas venceu a morte, e essa é a garantia que nós temos de que nós também venceremos como igreja de Jesus. Amém? E interessante que a palavra frisa que Ele conhece. O texto vai dizer, eu conheço a tua tribulação, no verso 9. E às vezes a gente pensa que Deus não está vendo. Pensa que Deus não conhece aquilo que nós estamos passando. Parece que Deus não vê, não sabe, não percebe que estamos sofrendo. Mas Ele está dizendo hoje para você, para a sua família, eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua luta. Eu conheço a tua peleja.
Ele está vendo as nossas tribulações e Ele é um Deus poderoso para nos livrar de todas elas. E Ele diz mais: eu conheço, sei da tua pobreza, da tua fraqueza. E Ele reconhece que ali o povo não era tão rico como em outras igrejas que tinham uma certa liberdade financeira, prosperidade financeira. Esmirna não, ela é reconhecida pela pobreza. Mas só que há um parênteses aqui do escritor: mas tu és rico. E a Bíblia diz que ela pode até ser pobre aqui na terra, a igreja, mas que no céu ela era reconhecida como uma igreja rica. Podia ser pobre materialmente, mas era rico espiritualmente. Sabe, irmãos, é isso que importa. É isso que define a nossa vida. Muitas pessoas não vão ter muitas riquezas aqui na terra. Muitos de nós, irmãos piedosos, crentes fervorosos, dizimistas fiéis, às vezes vão viver uma vida limitada financeiramente falando. Porém, no céu terão um galardão, terão uma riqueza imensurável diante de Deus. Já são ricos diante de Deus, mesmo não sendo ricos aqui materialmente falando na terra. É um contraste, porque Laodiceia era rica na terra e o Senhor diz, a igreja de Laodiceia era rica na terra, abastada na terra, porém pobre, cego e nu lá no céu. Então a Esmirna é um contraste com a igreja de Laodiceia. Outra coisa que Deus diz que conhece. Conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É importante pensar sobre isso, porque muitos irmãos se dizem, cristãos e não são. Fazem parte de um ajuntamento de Satanás, de uma sinagoga de Satanás. Se refere aqui às acusações caluniosas contra os irmãos de Esmirna, contra os homens, contra os crentes genuinamente verdadeiros. E os cristãos de Esmirna estavam provavelmente sendo acusados de forma falsa, caluniosa, por irmãos que diziam ser judeus e não eram. Eram apenas perseguidores da igreja. Então o Senhor diz que conhece tudo isso. Então fique calmo se você está sendo caluniado, difamado, se você está sendo de certa forma injuriado e está sendo injustiçado. Fique tranquilo, o Senhor conhece. O Senhor conhece quem se levanta para blasfemar contra a igreja de Deus, para desdenhar do povo de Deus, do trabalho da obra de Deus. E aí ele encerra dizendo assim, eu acho tão lindo aqui, ele vai completar o texto do verso 10, não temas. Ele vai encorajar a igreja, porque a igreja estava sofrendo. Não temas as coisas que tem de sofrer. E vale aqui eu dizer que nós temos sofrido uns tempos difíceis, irmão. A igreja tem sido perseguida também. A igreja tem passado por uns momentos difíceis na terra. Mas aí tem essa palavra no verso 10, não temas as coisas que tem de sofrer. Inclusive, Jesus está falando aqui que eles iam sofrer naqueles dias. Você vê historicamente, o texto vai dizer que, olha que palavra, o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, à prova, colocar alguns de vocês na prova. Você já imaginou se você receber uma palavra como essa, dizendo que o diabo estava para lançar alguns deles na prisão, para pôr à prova os irmãos? Mas há uma palavra, não temas o que tens de sofrer. E o texto aqui ele é histórico e ele marca até os dias que eles iriam sofrer. E tereis tribulação de 10 dias. Esse aqui é só um significado, não é geral, é local mesmo. É uma perseguição localizada em Esmirna. E o texto diz no verso 10 ainda, ser fiel até a morte. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero terminar essa reflexão com vocês, irmão, dizendo assim, que muitas são as aflições do justo, mas
o Senhor o livrará de todas. Seja fiel, bem-aventurado o homem que suporta. Tiago 1,12 vai dizer isso. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a todos que o amam. É promessa de Deus. A igreja de Esmirna tem o caráter sofredor, passando por perseguição. Era questões atualizadas, eles estavam passando por aqueles dias. Sofreram ali uma perseguição de 10 dias. O diabo estava para lançar alguns na prisão, pôr à prova os irmãos. Sofria com as blasfêmias de outros que se diziam judeus e não era. Mas o Senhor falou, eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza, na tua limitação. Olha, aqui comigo, na minha visão, vocês são ricos. Vocês podem até ter essa pobreza momentânea, essa pobreza material na terra, mas comigo não. Vocês têm uma riqueza incomensurável. Mais vale é o que Deus pensa. É mais importante aquilo que Deus sabe a nosso respeito. Mesmo sendo limitados, em Deus, seremos mais que vencedor. A Bíblia diz e conclui o texto do Apocalipse, do verso 10, do verso 11, vai dizer, o verso de número 11, a promessa, o vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Veja que é uma carta de conforto, de consolo, de encorajamento, uma palavra de revestimento, de força para os irmãos que sofrem, os irmãos que passam por período de perseguição, para não desanimar da fé, porque o Senhor Deus venceu. Ele se apresenta como aquele que foi morto e reviveu. Então ele tem a chave da morte. Jesus venceu, e se ele venceu, a igreja aqui citada de Esmirna e a nós também como igreja, venceremos. Esse período vai passar, essa prova vai acabar, essa luta tem um fim, esse deserto tem um fim. Então creia, você e sua família, esse deserto tem um fim. De modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando conosco. O Senhor está dizendo, eu conheço a tua tribulação. Eu sei as blasfêmias que têm sido dito contra ti. Então receba essa palavra. Receba um conforto no seu coração. Não desanima por causa das tribulações da vida. O Senhor está vindo no teu socorro e o teu prêmio é eterno. Amém? Gostaria que você compartilhasse aí com os seus familiares ou quem estiver aí com você na sua sala, no seu quarto, se você estiver com alguém, que vocês compartilhassem a respeito dessa mensagem. Conte um testemunho de uma vitória que Deus te deu no meio de perseguições ou no meio de algumas dificuldades que você passou. Conte uma experiência. Você tem alguma experiência para contar? Compartilhe depois que nós orarmos aqui. Continue bem em casa numa reflexão nesse sentido. Pai, graças te damos porque o Senhor é quem nos socorre. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim, o Senhor é o que esteve morto e reviveu. A igreja de Esmirna foi uma igreja provada, uma igreja que nos faz perceber uma perseguição ferrenha contra o povo de Deus, contra os irmãos daquela época. E também nos leva a refletir nesse período que estamos vivendo de dificuldades, de opressão psicológica, mental, nas questões também sanitárias, um período de enfermidades mundial, onde nós sofremos e ainda passamos por períodos assim, perseguição de irmãos contra irmãos, aqueles que se dizem ser irmãos e não são e perseguem os outros. Há uma palavra de Deus, não temas. Há uma palavra de Deus, não temas, eu conheço a tua tribulação. Não temas. Ao vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. A promessa de Deus, ela é eterna
e está na nossa direção. Eu abençoo essa casa, essa família, com essa palavra, no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço forte.